Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Para você que é novo aqui, que está ouvindo nosso comentário devocional pela primeira vez, eu sou o pastor Antônio Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida. Estamos aqui para trazer mais um comentário devocional da lição de número 2 para 12 de abril de 2026, que tem como tema a fé de Abrão nas promessas de Deus. A lição que estamos estudando é a lição de adultos, que tem como tema geral homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Muito bem, o texto áureo se encontra em Gênesis 12, verso 7, que diz: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. A verdade prática diz: quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. Muito bem, o nosso comentário devocional é da leitura diária da lição, né? Nós temos em cada lição a leitura diária de cada dia daquela semana até chegar o domingo, dia do estudo da lição. Nós vamos aqui para o quinto dia, né? Ou a quinta leitura diária, que é sexta-feira, Gênesis capítulo 15, versículo 18 ao 21, que tem como epígrafe o concerto de Deus com Abrão. Muito bem, o texto nos diz o seguinte, versículo 18 até o 21. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadimoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Muito bem, meus amados. Aqui em Gênesis 15, nós encontramos um dos momentos mais solenes e teologicamente ricos de toda a Escritura. O estabelecimento formal do concerto entre Deus e Abrão, né? Então, nos versículos 18 a 21 que nós lemos, o Senhor não apenas reafirma sua promessa, mas a sela de forma irrevogável, definindo os limites da terra e mencionando os povos que seriam desalojados. Este texto nos conduz a uma compreensão mais profunda da fidelidade divina, da graça soberana e do desenrolar do plano redentor. Primeiramente, é essencial notar que o concerto é iniciado por Deus. Foi Deus que resolveu fazer um concerto com Abrão. Abrão não propõe, não negocia, não contribui com termos, ele apenas recebe o concerto. Isso revela a natureza unilateral desse pacto. É um compromisso fundamentado exclusivamente na vontade e na fidelidade de Deus. No contexto do capítulo, Deus passa sozinho entre as partes dos animais. Está no versículo de número 17, simbolizando que Ele mesmo
assume toda a responsabilidade de cumprir a promessa. Aqui está uma verdade consoladora. A aliança não depende da constância humana, mas da imutabilidade divina. Deus é imutável, Ele não muda e Ele cumpre todas as suas promessas, a sua aliança. Ele nunca quebra uma aliança. Em segundo lugar, o Senhor especifica a promessa da terra. Ele diz que é desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Observe aí, né? A dimensão. Essa delimitação aí não é apenas geográfica, mas também teológica. A terra representa o espaço onde o povo de Deus viveria sob sua bênção, governo e presença. Contudo, a posse plena dessa terra não seria imediata. Como o próprio capítulo indica, haveria um tempo de espera, provação e cumprimento progressivo. Você pode ler esse capítulo 15, todo, né? Isso nos ensina que as promessas de Deus, embora certas, muitas vezes se cumprem em etapas, exigindo fé perseverante. Outro aspecto profundo é a menção dos povos, queneus, quenezeus, heteus, amorreus, etc., né? Isso demonstra, meus amados, que Deus está no controle da história das nações. O concerto com Abrão não ocorre em um vácuo, mas dentro de um cenário histórico concreto, onde Deus dirige eventos e povos para cumprir seus propósitos. Ao mesmo tempo, isso aponta para a justiça divina, como revelado antes no versículo de número 16 desse capítulo. A iniquidade dos amorreus ainda não havia atingido seu limite. Então Deus ainda tinha um limite de tolerância para com eles. Deus é paciente, mas também justo, e seu agir na história sempre equilibra esses atributos. Portanto, devocionalmente, este texto nos chama a confiar no Deus que faz aliança e as cumpre. Ele cumpre suas alianças. Assim como Abrão, somos convidados a descansar em promessas que muitas vezes ultrapassam nossa compreensão e nosso tempo de vida. O cumprimento pleno pode não ser imediato, mas é absolutamente certo. Então observa que nesse capítulo Deus até fala que Abraão iria descansar com seu povo, mas farto de dia, avançado em idade, e a sua descendência seria peregrina em terra alheia, em terra estranha, seria escravizados por 400 anos, mas Deus iria punir aqueles povos que assim escravizassem. Foi exatamente o que aconteceu com o Egito. Então o povo foi escravizado no Egito, mas Deus puniu Faraó, puniu o Egito por causa do seu povo que foi escravo ali por tanto tempo. Mas Deus trouxe de volta para aquela terra que Deus havia prometido. Deus é fiel. Além disso, meus amados, esse concerto aponta profeticamente para uma aliança maior e mais perfeita que seria estabelecida em Cristo Jesus. Se em Gênesis Deus assume sozinho a responsabilidade do pacto, no Novo Testamento vemos que Ele mesmo, na pessoa de seu Filho, paga o preço para garantir a nossa redenção. O Deus que fez aliança com Abrão é o mesmo que, em Cristo, garante a salvação de seu povo. Glória a Jesus. Portanto, meus amados e queridos irmãos, descanse na fidelidade de Deus. Ainda que as circunstâncias pareçam contradizer as promessas, o Senhor não falha. O Deus que estabelece o concerto é o Deus que o cumpre no tempo certo, da maneira perfeita e para a sua glória. Aleluia. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado,
A você que já se inscreveu no nosso canal, muito obrigado. Deus abençoe você e a sua família. Deus abençoe sua vida. E você que ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e também dar o seu joinha, né? Se você gostou da mensagem, dê o seu joinha. Se não, tudo bem, não tem problema. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, eu peço neste momento que o Senhor fortaleça a nossa fé para confiarmos em Tuas promessas, mesmo quando não vemos seu cumprimento imediato. Ensina-nos a descansar em Tua fidelidade e a viver como herdeiros do Teu conserto. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.